Todos sabem que plantar é apenas parte do desafio. Cuidar do que foi cultivado é igualmente importante. Dá trabalho semear, irrigar, proteger, acompanhar o desenvolvimento de cada etapa. Por isso mesmo, perpetuar o que foi conquistado é fundamental. Cuidar para que tudo que plantamos sobreviva aos dias de chuva, à força dos ventos, à incerteza das mudanças dos tempos. Por isso que em 1999 surgiu a proposta de trazer a certificação CFP para o Brasil. E em 2000 foi criada a primeira entidade brasileira de planejamento financeiro com reconhecimento internacional. Com a implantação da Planejar, o Brasil passou a certificar os profissionais que cumpriam as etapas do processo, comprovando sua excelência em planejamento financeiro. Os planejadores certificados atendem a rigorosos padrões, começando pela aprovação no exame, passando pelas comprovações em educação, experiência profissional e ética, e estão comprometidos em atender aos melhores interesses de seus clientes. Assim, tudo o que é feito com muito trabalho, dedicação e suor não se perde. O que foi construído resiste ao teste do tempo, se fortalece com o passar dos dias, dos meses, dos anos. A Planejar nasceu com valores sólidos, uma missão clara e conta com uma estrutura de governança atenta às questões éticas, fiscais e executivas. Ao longo do caminho, a Planejar foi somando vozes, incorporando experiências, acolhendo gente, todos com o mesmo compromisso: o de projetar para o futuro o que conquistamos hoje, para que nada se perca, para que tudo resista, para que juntos possamos vencer o tempo. Quando comecei tudo isso, e estou falando aqui no Brasil, em 1999, que eu queria que se difundisse no país essa filosofia de planejamento financeiro. E isso me honra muito, como fundador e criador, em parte, dessa entidade, porque eu vejo como muitas pessoas hoje cuidam muito melhor do seu dinheiro do que cuidavam antigamente. O começo de onde mais pessoas começaram a se reunir em volta dessa causa foi em meados e final segundo semestre de 1999. Luiz Frankenberg, que de fato já tinha se associado e já tinha trabalhado junto ao conceito do CFP internacionalmente, que é o CFP Board, o International CFP Board, nos Estados Unidos, escreveu um artigo na Gazeta Mercantil, que foi publicado, se não me engano, em junho do ano de 1999, que foi particularmente o artigo que me chamou a atenção dentro de um projeto que eu estava trabalhando com minha sócia na época. Acho que, sem dúvida alguma, o mérito inicial do Luiz Frankenberg, que foi um visionário em 99, ele começou a conversar comigo, na verdade, em 1998, e ele buscava ali naquele momento reunir um grupo de pessoas que participavam do mercado financeiro de alguma forma e que pudessem contribuir para trazer a certificação CFP para o Brasil. E quando eu vi esse grupo surgir, trazendo a certificação CFP para o Brasil, eu falei, é nessa que eu vou. E decidi me unir a esse grupo exatamente para trazer uma certificação profissional no Brasil, até porque eu tinha esse modelo norte-americano muito bem sucedido até hoje, né? Que as pessoas que vão se comunicar com o público sejam qualificadas para fazer isso. No começo eu tinha essa diretoria financeira, porque cada um lá dentro acabou tendo algum título, mas no fundo isso não era relevante. E desde o princípio foi uma coisa muito colaborativa. Eu nunca me esqueço da primeira reunião, foi com o Luiz Frankenberg ali no escritório dele, na Avenida Europa, e estava o Uf também, e ele estava falando, olha, eu consegui a possibilidade, né, de usar a marca CFP no Brasil, e eu desconhecia isso, e foi bem o comecinho. Então, quando nós assumimos essa certificação, evidentemente que a gente precisava criar uma estrutura
e as pessoas responsáveis dentro da Ambid para dar prosseguimento a esse projeto, que a gente tinha ambições que ele fosse bastante grande e importante e que colocasse a CFP como uma coisa desejada por parte dos profissionais que atuam nessa área de investimentos, de assessoria de investimento para investidores, né? Eu fui convidado, então, pela diretoria da Ambit, na época, não era nem Ambima, era Ambit, para liderar esse processo de fazer o que a gente chama no jargão do onboarding, da entrada do IBCPF na Ambit. E eu fui, então, o primeiro presidente do IBCPF na função Ambit. A Ambit incorporou totalmente a esse projeto. A Planejar cresceu, se fortaleceu, conquistou respeito nacional e internacional, se consolidou. Tudo para cuidar com carinho, atenção e profissionalismo do que construímos juntos ao longo de tantos anos. Planejar. O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.